Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a santa palavra de Deus: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: Melhor é um punhado de descanso que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que lhe dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua santa palavra e pedimos que agora o Senhor nos alimente com a verdade que brota dela. Que o Senhor nos dê a graça, Deus querido, de termos os olhos abertos, o entendimento aberto, para que possamos, Deus querido, viver conforme a tua santa e boa vontade. Nós agradecemos por esse momento e pedimos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O ano é 1963. Nós temos um jovem rabino americano, com sua esposa grávida e seu filho Aaron, de 3 anos, mudando-se de Nova York para Boston. Ele assume ali uma nova sinagoga. E logo eles começam a perceber que o filho de 3 anos tem algum problema de saúde. Levam a vários médicos e não conseguem um diagnóstico, não conseguem definir o que aquela criança tem. Até que finalmente eles encontram um especialista. E então ele consegue, a partir dos sintomas, estabelecer um diagnóstico. E o diagnóstico é: o seu filho tem progeria, que é envelhecimento precoce. O que acontece com uma criança que tem essa doença, chamada envelhecimento precoce? O que vai acontecer com esse garoto? Quando ele chegar à adolescência, ele vai ter a aparência de um idoso e vai morrer. Ele vai ter uma baixa estatura, nunca vai ganhar cabelos na cabeça e pelo corpo, ou pelos pelo corpo. Por fim, próximo da sua adolescência, ele vai morrer. 2 dias após o aniversário de 14 anos de Aaron, ele morre. E os pais aflitos fazem a seguinte pergunta: por quê? Por que o nosso filho morreu tão jovem? Por que essa doença? Por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Aquele garotinho, então, é levado por Deus, e seus pais aflitos começam a se questionar o porquê daquilo tudo. E o rabino Harold Kushner, 2 anos depois, consegue colocar no papel o pensamento que ele tem acerca do porquê daquilo ter acontecido. E como resultado, ele escreve o seguinte livro, que é um best-seller, muitos aqui devem conhecer, ou já terem ouvido falar: Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Harold, ele nos apresenta um Deus nesse livro. Ele nos apresenta uma justificativa para o seu próprio sofrimento e, segundo ele, uma justificativa para o sofrimento de várias pessoas. A grande questão é que não tem como ler esse livro sem gostar do autor desse livro.
porque ele é um erudito, mas ele escreve de uma forma extremamente acessível, porque o alvo dele não é passar a sua erudição, o alvo dele é confortar as pessoas. As pessoas que leem esse livro, então, se sentem identificadas com o sofrimento do seu autor. A sua escrita é envolvente, é encantadora, é gostosa de ler. E ele apresenta a seguinte ideia de Deus. Ele fala o seguinte, resumindo o seu livro: coisas ruins acontecem a pessoas boas, porém, essa não é a vontade de Deus. Deus gostaria que todos obtivessem o que merecem, e todos merecem coisas boas. É difícil até mesmo Deus evitar que o caos e a crueldade recaiam sobre vítimas inocentes. E quarto, Deus não pode se afastar dos problemas. Seria difícil até mesmo para Ele, Deus, fazer isso. Esses argumentos não são novos. Eles estão por aí há séculos. Eles oferecem um alívio temporário para muitas pessoas amarguradas pelo sofrimento e muitas pessoas que perderam filhos ou entes queridos. Muitos, ao lerem esse livro, pensam: Deus não tem nada a ver com o sofrimento. Deus não tem nada a ver com essa história que está acontecendo. Ele só pode me dar alívio. Ele é apenas um Deus que reage às circunstâncias. Na verdade, muitos, ao ler esse livro, pensam simplesmente: Deus é um Deus compassivo, que observa o que acontece. Ele se mexe apenas para oferecer conforto e ajuda. Essa visão de Kirchner é açucarada demais, é doce demais. Ele apresenta um Deus distante do Deus das Escrituras. Não é esse Deus que o pregador de Eclesiastes nos apresenta. Não é esse o Deus que a Bíblia nos apresenta. Imagina, por exemplo, um dia na secura da nossa cidade, Brasília, no período seco, que daqui a pouco vai chegar, e você mal consegue suportar o calor e a secura desse dia, e deseja um pouco de alívio. E alguém então pergunta: você quer beber alguma coisa? E essa pessoa que lhe pergunta isso, lhe oferece uma boa limonada. Só tem uma questão: ela coloca 10 colheres de açúcar na limonada. A limonada pode até ser compassiva e refrescante, mas é doce demais para matar a sede ou para ser bebida. Esse é o Deus que Kirchner nos apresenta no seu livro. E não é o Deus que nós temos na Bíblia. Aí, por outro lado, às vezes a gente pensa: não, eu não quero esse Deus apresentado pelo rabino. As Escrituras vão mostrar um outro Deus para a gente. Mas aí nós começamos a apresentar um outro Deus, que é varonil, que é forte, que é soberano, que é poderoso, que pode tudo, que pode todas as coisas. Apresentamos um Deus que está no controle do sofrimento e das coisas que acontecem na nossa vida. Mas aí corremos o risco de ir para o outro extremo. E ao invés de apresentarmos um Deus que é doce demais, apresentamos um Deus que é azedo. Um Deus que gosta de pessoas que leiam teologia apenas. Um Deus que gosta de pessoas que têm uma fé robusta. Uma fé que tem resposta para tudo. Será que é esse Deus que a Bíblia também nos apresenta? Eu não vejo esse Deus em Eclesiastes também. Eu não vejo um Deus açucarado demais e não vejo um Deus azedo. Eu vejo um Deus em que nós temos um equilíbrio entre esses dois, essas duas qualidades, esses dois atributos de Deus. Eu vejo aqui em Eclesiastes um Deus compassivo e um Deus soberano. Eu vejo aqui em Eclesiastes um Deus que se importa sim quando nós sofremos. Um Deus que se compadece sim do nosso sofrimento. Mas um Deus que rege todos os momentos da nossa vida também. Eu vejo um Deus que sim, Ele é soberano e que está pronto a usar o sofrimento para transformar as nossas vidas. Eu vejo um Deus que tem todo o poder sobre absolutamente tudo neste mundo caído. Mas eu vejo também um Deus que dá sentido ao nosso sofrimento e que tem propósitos bons por meio do nosso sofrimento. Por que ficamos doentes? Por que perdemos filhos e entes queridos? Por que sofremos terrivelmente? E por que elaboramos diante desse sofrimento explicações como do Aaron Kirchner, esse rabino, que apresenta essa explicação e dessa forma um Deus distante do Deus das Escrituras? Por que fazemos isso? Fazemos isso por causa do grande desastre cósmico do universo, chamado pecado. Fazemos isso porque um dia na história do universo, um ato de um homem e uma mulher
mudaram os rumos da história desse mesmo universo. Fazemos isso porque o ato deles é muito mais gigantesco do que 10 bombas atômicas que caem no nosso planeta. Porque mudaram não só a estrutura do nosso planeta, mas a estrutura de todo o universo. Fazemos isso por causa do pecado. Fazemos isso porque somos pecadores e temos dificuldade de lidar com o sofrimento. E queremos dar explicações lógicas para o sofrimento que não são bíblicas. Sofremos por causa que o pecado atingiu toda a humanidade, todo mundo. Portanto, pessoas pecam contra nós. Portanto, há sofrimento, há doenças, há lutas, há dificuldades por causa de algo chamado pecado. Adão e Eva pecaram e neles toda a humanidade entrou em processo de queda e de pecado. Agora, o pecado, meus irmãos, não é uma outra realidade oposta à realidade de Deus. O pecado é a realidade de Deus transgredida. Eles não criaram algo diferente. O pecado é uma ordem diferente que foi posta no universo. E tudo começou a morrer, foi condenado a morrer diariamente após esse dia. Na queda nós fomos separados de Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Fomos afetados pela culpa moral, que afeta o nosso ser interior, a nossa vida social, o nosso corpo e o nosso relacionamento com o próprio Deus. O que isso significa então? Que é impossível por si só o homem conhecer a verdade e gozar do amor de Deus. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 2 e Gênesis 3, nós vemos que Adão e Eva antes do pecado estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Na verdade, o capítulo 2, versículo 25, que é o último versículo do capítulo 2, nos mostra Adão e Eva nessa situação, nus e não tinham do que se envergonhar. Mas logo após o pecado, eles se cobrem. Por quê? Porque estão envergonhados. Porque há algo agora em Adão, há algo agora em Eva que traz vergonha e que faz eles quererem se esconder e não se mostrar mais um ao outro. Há pecado. O pecado deturpou quem Adão e Eva eram, o chamado que eles tinham da parte de Deus. Começa a haver então uma desintegração e uma separação que até hoje afeta as nossas vidas. E logo depois nós vemos então no texto de Gênesis que Adão e Eva são confrontados por Deus. Na verdade, primeiramente Adão e logo depois Eva são confrontados por Deus. E quando eles são confrontados por Deus, eles ouvem da parte de Deus o diagnóstico da maldição do pecado sobre as suas vidas. Deus fala a Adão e Eva como o médico fala ao seu paciente. Por consequência disso, dessa enfermidade, acontecerá isso na vida de vocês. Deus apresenta um diagnóstico. E qual é o diagnóstico apresentado por Deus a Adão e Eva? Vocês agora terão inimizade entre si. Haverá inimizade no mundo agora, entre vocês e com outras pessoas. Vocês agora vão ter dependência nos desejos sexuais da mulher para com o marido. Haverá uma incompatibilidade entre desejo e realidade entre vocês agora. As maldições então que nós vemos em Gênesis 3, elas são da parte de Deus graciosos lembretes de que agora estamos no mundo caído e de que agora há algo entre nós que trará consequências ao nosso meio. Adão e Eva, criados cheios da sabedoria de Deus, são tentados pelo diabo e conhecem o avesso da sabedoria, a estultícia, a tolice. Estamos falando de Eclesiastes. Praticam o mal e perdem a noção do bem. Por isso agora a nudez os incomodava. A nudez do outro, porque havia uma desintegração na percepção de um para com o outro agora. Qual a consequência? Eles se isolam um do outro e se isolam de Deus. Eles buscam agora a autorrealização, demonstrada através da tentativa de se vestirem a si próprios. E depois Deus fala, não, vocês não vão se autorrealizar, eu vou cuidar de vocês. E graciosamente depois Deus oferece roupas para eles. Eles agora são rebeldes. E Adão vira para Deus e fala, a mulher que tu me destes, o Senhor e essa mulher são os responsáveis por isso. Eles agora são incrédulos, eles não acreditam mais na verdade de Deus, porque eles acreditaram na verdade no engano do diabo. Eles agora são infiéis. Eles não amam mais a Deus acima de tudo. Agora há competição de outros ídolos e Deus em seus corações.
Eles agora querem ter o controle da natureza e lutam por esse controle e se tornam eles mesmos deuses sobre a criação. Adão e Eva, que foram chamados para serem profetas na verdade de Deus, sacerdotes nas expressões do amor a Deus e reis gerenciando a criação de Deus, agora o pecado faz com que eles abandonem esses chamados e essas vocações. O pecado faz que agora com que eles falhem em seu chamado para proferir a verdade. Suas emoções agora são dominadas por outros desejos e quereres. E agora a luta contra a natureza pelo controle se apodera deles. E essas consequências são nos apresentadas aqui pelo pregador por Salomão. Essas consequências do pecado e a tolice de tudo isso é agora nos apresentada por Salomão. Só que Salomão não fala só da tolice e das consequências do pecado. Salomão, assim como Deus fez em Gênesis capítulo 3, dizendo que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás e que haveria então a redenção. Assim como ele fez em Gênesis 3, versículo 16, Salomão também nos dá esperança. E ele vai nos dizer, o que devemos fazer para amenizar o estrago do pecado? Para lidar com esse problema? Ele vai nos apresentar então a confiança nas promessas de Deus, para que nós possamos lidar com essa realidade cruel que temos diante de nós, que é agora o mundo caído. Vamos então às consequências apresentadas pelo pregador por Salomão em seu texto, consequências do pecado sobre as nossas vidas. Versículo 4, ele vai nos dizer: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é ter um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão ele continua agora fazendo considerações sobre a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é a vida em que eu ignoro a existência de Deus, eu ignoro a criação de Deus, eu ignoro o chamado de Deus para as nossas vidas e para todo mundo. E Salomão então ele continua fazendo essas considerações. Ele vai voltando nos temas durante todo o livro. E ele disse que agora, um dos problemas da queda é que começamos a olhar para o mundo de maneira predatória. A gente pensa, se eu não pegar o que é meu, os outros vão pegar. Eu tenho que pegar o que é meu. Eu tenho que pegar o meu emprego. Eu tenho que pegar minha roupa. Eu tenho que pegar minha família. Eu tenho que pegar meu salário. Eu tenho que pegar meu dinheiro. Eu tenho que pegar a comida. Eu tenho que pegar o que é meu. Nós agora passamos a olhar para o mundo de maneira predatória. E Salomão nos diz isso. Aprendemos que o mundo é um mundo de recursos escassos e que agora a queda vai tornar tudo difícil. A terra se volta então contra nós. A gente já viu isso, Deus falando isso para Adão em Gênesis capítulo 3. E para termos valor neste mundo, temos que tomar o que é nosso. Como é que chamamos isso? Inveja. É o que Salomão nos apresenta aqui. Salomão nos deixa claro que os nossos corações agora são naturalmente descontentes, porque temos inveja daquilo que o outro tem e nós não temos. Ele fala aqui, todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Na mensagem de hoje, de manhã, nós vimos o poderoso chutando os impotentes. Mas agora nós vamos ver o impotente cuspindo nos poderosos. Todos pecam. O rico peca, oprimindo o pobre peca tendo inveja do rico. Quando o homem trabalha muito, passa a ter muitas coisas, passa a adquirir, infelizmente muitos passam a ter inveja dele. O trabalho duro, o trabalho puro, o trabalho simples, infelizmente também não consegue satisfazer o homem. Mas isso desperta inveja nos olhos de muitas pessoas. A inveja nos impulsiona, o que ele fala o seguinte: olha aqui, todo o trabalho e toda a destreza provém da inveja, porque a inveja para muitos torna um catalisador, ela impulsiona muitas pessoas. Movidos pela inveja, muitos trabalham com afinco. Movidos pela inveja, muitos levantam da cama de manhã para trabalhar.
Movidos pela inveja, muitos lutam contra as adversidades e trabalham duro. O problema é que isso consome o nosso coração, corrói a nossa alma e nos mata por dentro. A inveja nos engana. Ela passa a falsa mensagem de que um dia seremos felizes se alcançarmos aquilo que invejamos do outro. A inveja nos engana e passa a mensagem de que se eu tiver a posição que o outro tem, se eu comprar o carro que o outro comprou, se eu tiver a casa que o outro tem, se eu fizer a viagem que o outro fez, eu serei feliz, eu serei realizado. E Salomão fala, tolice, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Aqui temos um tolo se enchendo de inveja do trabalhador. Não é isso que ele fala no versículo 5? O tolo cruza os braços, come a própria carne, enche a boca de carne e diz: é melhor ficar aqui, com um punhado de descanso, aqui descansando, comendo carne, deitado numa rede, do que ter as mãos cheias de trabalho. É melhor ficar aqui no meu conforto e ter o que é básico, ter o do dia a dia, do que trabalhar como aqueles lá que estão trabalhando e ter as coisas que eles têm. Só que essa é uma palavra invejosa. Na verdade, ele não acha que isso é melhor, ele está cheio de inveja. E ele se entrega à ociosidade, à preguiça, mas com o coração cheio de inveja daquele que trabalha. O tolo desdenhando de quem trabalha, achando injusto aquele que trabalha, e isso o consome, isso o faz ficar admirando, mas admirando com olhares sarcásticos aquilo que o outro tem. E então nós vimos muitos comprando essa ideia e surgindo políticos demagogos que falam: vamos tirar dos ricos e dar para os pobres. Vamos tirar dos que trabalham com afinco. Vamos tirar daqueles que levantam de manhã, trabalham, lutam, fazem esse esforço e conseguem adquirir os seus bens e dar para os pobres. E a gente vê os pobres olhando para isso, que lindo, que maravilhoso. Estão tirando dos ricos e dando para a gente. E a gente fica aqui numa boa. Salomão fala, isso é tolice. Isso é tolice. Não é que o trabalho com afinco, gente, vai me dar satisfação e realização. A gente já viu isso. Mas também, querer ter o que aquele que trabalhou com afinco tem, sem trabalhar com afinco, também não vai me dar realização e satisfação. Nos foi prometido que os grandes empreendedores pagarão impostos e nós vibramos com isso. Só que isso é uma grande ilusão, porque sinceramente nenhuma empresa paga imposto sem passar para o consumidor. O que acaba acontecendo? Tiram impostos de lá, e de lá de cima eles tiram daqui de baixo. E quem acaba pagando imposto ao final de contas e sustentando tudo isso são os mais simples, os mais pobres, os que pagam os impostos corretamente. Então, aqui a gente vê o tolo falando: é melhor ter um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Uma frase carregada de descontentamento, carregada de inveja. E a resposta de Salomão é que o dom de Deus concede satisfação ao trabalho duro de cada um. O tolo pensa: bom, eu devo me dedicar ao trabalho não por uma vocação divina, mas por um suposto caminho para a felicidade. Eu fico pensando, quando eu olho concorrência de concurso público, né? Alguns concursos são top aí, geralmente, pelo menos quando eu estava com concurso público, os top eram delegado da Polícia Federal, os concursos em geral do Senado, né? Eu fico pensando, aí tem, sei lá, 30 mil, 40 mil, tantos mil por vaga. Eu fico pensando, será que todas as pessoas têm vocação para serem isso? O que as motiva a buscar esses empregos? É o chamado de Deus para suas vidas? Ou é simplesmente porque querem ganhar muito dinheiro? O que realmente motiva as pessoas a buscarem o que buscam? O que Salomão coloca aqui para nós é: o tolo corre atrás daquilo que ele acha que lhe dá satisfação. E ele busca as coisas não por senso de vocação. Ele busca o trabalho duro não por senso de vocação, mas porque ele quer dinheiro. Por que é tão difícil lutar contra a inveja, que tem como sua base o descontentamento?
Porque infelizmente tudo hoje à nossa volta nos empurra para sermos descontentes. Vamos fazer uma análise da nossa sociedade, da nossa economia. Qual é o coração econômico, a seta dourada, o motor do nosso sistema? O consumo. O consumo gira a nossa economia, faz a nossa economia ser impulsionada. Por exemplo, no 11 de setembro, logo após o 11 de setembro, quando os Estados Unidos e o mundo inteiro estavam em choque diante daquele atentado terrorista, o que o presidente Bush falou para a nação? O que ele sugeriu? Que as pessoas fizessem luto? Que as pessoas orassem? Que as pessoas se ajudassem, buscassem ter esperança? Não, ele falou: eu preciso que vocês vão às compras, porque a economia do país precisa continuar girando. Hoje, o que nos define não é a nossa vocação para ser pai, para ser mãe, para ser trabalhador, para ser agricultor, qualquer outra coisa. Hoje nós somos definidos porque somos consumidores. Essa, infelizmente, é a identidade que dão a nós. Nós somos consumidores. Essa, para a nossa sociedade, é a nossa identidade. O nosso valor é medido e demonstrado pelo que podemos comprar, pelo que podemos adquirir. Sabe qual é a porcentagem de produtos que circulam para venda, que são ainda usados 6 meses depois na América? 1%. 99% das coisas que percorrem todo o sistema produtivo são lixo em menos de 6 meses nos Estados Unidos. Agora, não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio, ele consome o dobro do que consumia 50 anos atrás. Pergunte para os seus avós. E como isso aconteceu? Na verdade, isso não aconteceu, isso foi planejado. Pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, as grandes organizações estudaram uma forma de impulsionar a economia. E um analista de vendas chamado Victor Lebon, ele articulou uma solução que tornaria-se norma para todo o sistema de todos, da grande maioria dos países existentes hoje. Ele disse o seguinte, abre aspas: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo uma nova forma de vida. Que tornemos as compras e o uso de bens em rituais. Que procuremos a nossa satisfação espiritual do ego, no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez maior. O que ele está querendo dizer é que eles transformaram do consumo uma religião. Ela tem as suas catedrais, shopping centers. Tem o seu profeta, televisão. Tem o seu evangelho. Tem o seu redentor. Tem a sua proposta de vida. E isso, infelizmente, tem nos definido. Então, rendendo-se à proposta das grandes organizações, o principal objetivo dos países desenvolvidos ou das nações, ao invés de ser dar a assistência social, ou da saúde, educação, ou qualquer outra coisa, sustentabilidade, segurança, passou a ser promover condições para que as pessoas possam consumir. E algumas estratégias são usadas para isso, para que nós possamos consumir cada vez mais. Algumas nós percebemos, outras não percebemos. Por exemplo, as coisas hoje são criadas para serem o mais rapidamente descartadas, para que possamos descartá-las rápido. E aí nós temos que trocar, né? Não é isso que acontece com os computadores, por exemplo, com os eletrônicos? Rapidinho eles se tornam obsoletos. Rapidinho eles não servem mais, porque nós temos que comprar outro. Uma outra estratégia é chamada de obsolescência perceptiva. Sabe o que é isso? É quando nós jogamos alguma coisa fora que ainda não serve. E como fazemos isso? A aparência é mudada. A aparência muda. E aquilo que era usual deixa de ser usual porque mudou-se a aparência. Por exemplo, se eu tenho na minha mesa um computador gordo, grande, e o meu colega de trabalho tem na sua mesa um computador de tela plana, que combina com a caneta dele, combina com o óculos, combina com a mesa. O meu computador gordo vai parecer uma máquina de lavar, e o computador dele vai parecer uma nave espacial. Vai chegar uma hora que eu vou ficar com tanta vergonha do meu computador gordo que eu vou querer trocar. Porque a aparência foi mudada por uma outra
que socialmente é considerada mais bela. Um outro exemplo que nós temos é a moda. É um outro agente que nos faz consumir. Por que as roupas e estilos mudam todo ano? Não é porque se tem um debate sobre qual roupa é mais confortável, que é melhor para as pessoas. Porque se você usar saltos largos no ano de saltos finos, você não contribui para o consumo. Você não contribui para a seta dourada da nossa sociedade, que é o consumo. E aí todo mundo vai apontar para você e vai dizer, você não está contribuindo para o consumo, você está fora da moda. Você não contribui para o consumo, para a seta dourada, para que o sistema continue circulando e agindo. E a publicidade e a mídia vão ter um trabalho essencial nisso. Vocês sabiam que hoje em dia nós somos bombardeados por cerca de 3 mil comerciais ao dia? Nós vemos mais publicidade num dia do que as pessoas viam, aliás, num ano, do que as pessoas viam a vida inteira 50 anos atrás. Eles falam 3 mil vezes ao dia que o nosso cabelo está errado, que a nossa unha está errada, que a nossa roupa está errada, que o nosso carro está errado, que os nossos móveis estão errados, que nós estamos errados. São 3 mil vezes ao dia dizendo que a gente está fora da moda e que está tudo errado e que a gente precisa comprar outras coisas para poder contribuir para a seta dourada. Temos mais coisas do que tínhamos antes e a nossa felicidade está declinando. Temos mais coisa, porém menos tempo para o que realmente importa. Deus, a igreja, a minha família, os meus amigos. Alguns analistas afirmam que o tempo livre que as pessoas têm hoje se assemelha a um período da Idade Média, cujo regime, sistema econômico era o sistema feudal. Era praticamente um sistema de escravidão. Quais são então as atividades que mais nós fazemos hoje em dia? Ver TV e fazer compras em geral. Então isso vira um ciclo vicioso. Acontece da seguinte maneira: eu passo o dia trabalhando, chego em casa cansado, o que eu vou fazer? Ver TV. Aí tudo que passa na TV fala que eu sou uma droga. Aí o que eu faço para me sentir bem? Eu compro mais. Para pagar aquilo que eu comprei para me sentir bem, eu preciso trabalhar. Aí eu trabalho, fico cansado, chego em casa, assisto TV, dizem que eu sou uma droga, eu compro mais para me sentir bem e tenho que trabalhar para poder pagar e assim vai. Esse é o ciclo que nós vivemos hoje em dia. E sabe qual é o grande problema? Esse ciclo alimenta o descontentamento, alimenta a inveja, alimenta eu dizer assim, o que Deus tem me dado não é suficiente. Eu preciso contribuir para a seta dourada. Eu preciso contribuir para o consumo. Eu preciso contribuir para a economia continuar gerando, para poder ter sentido e significado, porque isso me define. Eu sou definido como um consumidor e não como servo do Senhor Jesus Cristo. Todo o sistema no qual estamos inseridos nos empurra para isso. E o que está por trás? O pensamento de que Deus não tem me dado o que eu necessito para ser feliz. Ele não sabe o que realmente me faz feliz. Eu preciso estar no comando para que eu me faça feliz. Nada pode nos dar contentamento que só encontramos em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, mas então o que eu faço? Desisto de tudo? Do carro? Da casa? Da viagem? Dos projetos? Do concurso público? Será que devemos viver o paz e amor da geração Woodstock? Será que devemos apenas comer e dormir e está tudo bem? E aí Salomão também diz que esse é o pensamento também do tolo. O tolo pensa que é melhor ficar na sombra e água fresca do que trabalhar e no final ver que tudo isso foi inútil. A proposta bíblica de equilíbrio, meus irmãos, mais uma vez eu coloco isso para vocês. Não devemos viver na ociosidade, paz e amor, braços cruzados, apenas descansando e vendo o mundo girar. E também não devemos nos deixar levar para essa avalanche que vivemos hoje em dia, que alimenta o descontentamento. Devemos descansar sim, no tempo que Deus nos deu para descansar. Devemos trabalhar sim, no tempo que Deus nos deu para trabalhar. Devemos descansar para a glória de Deus. Devemos trabalhar para a glória de Deus. Devemos dormir para a glória de Deus. Devemos acordar para a glória de Deus.
Devemos usar os tempos certos, os momentos certos, com os objetivos certos. Essa é a grande questão. Jesus sabia o que era um punhado de descanso do que ter as mãos cheias de trabalho, as mãos cheias de trabalho. Mas Jesus não fazia isso com sarcasmo ou com descontentamento. Era uma postura consciente. Ele não ficava de braços cruzados vendo a vida passar. Ele sabia que havia tempo para tudo debaixo do céu. Ele sabia que havia tempo para conversar com a mulher à beira do poço. Ele sabia que havia tempo para dormir no barco quando a tempestade estava quase afundando o barco. Ele sabia que havia tempo para fazer milagres, para prover comida aos famintos, tempo para prover vinho numa festa de casamento. Seu trabalho não definia sua agenda. Não tinha essa história, meu trabalho não me dá tempo para nada. O trabalho era subjugado à agenda de Cristo, mas ele trabalhava. Não é o seu trabalho que te governa, não é o seu trabalho que te dá significado, não é a sua capacidade de consumo que te dá significado, não é isso que deve te gerenciar, ou é isso que te sustenta, é Cristo. E é nisso que reside o contentamento. Cristo é aquele que nos sustenta. A minha confiança está nele, ele cuidará de mim. Sim, sonhe, planeje, busque, estude para passar no concurso, sonhe em se casar, em ter filhos, em ter uma bela casa. Trabalhe para isso, desde que isso não se torne o seu rei, desde que isso não te faça trair o seu rei. Eu quero agora dizer para as crianças da nossa igreja, para os meninos e meninas da nossa igreja: alegre-se com os brinquedos que vocês têm, alegre-se com as roupas que vocês têm, alegre-se com a comemoração simples de aniversário que às vezes os pais de vocês podem dar para vocês, alegre-se com o corpo que vocês têm, alegre-se com a roupinha que pode ser simples ou até fora de moda, mas que protege vocês do frio, assim como com qualquer outra roupa. Não inveje o brinquedo de outras crianças, não inveje a roupa de outras crianças, não inveje a festinha de outras crianças. Isso quem faz é o tolo. J.C. Ryle, em seu livro Sermões para Crianças, ele fala, tem uma das histórias que ele fala, o título da história é A Criança Mais Feliz que Eu Conheci. E ele fala que a criança mais feliz que ele conheceu foi uma criança que ele encontrou no trem de uma cidade para Londres. Era uma menina de 8 anos e estava viajando sozinha nesse trem. Só tinha um detalhe, essa menina era cega. E ela nunca pôde ver nada. Ela nunca pôde ver o sol, as estrelas, o céu, a grama, as flores, as árvores, os passarinhos, as coisas agradáveis que nós podemos ver todos os dias. Mas mesmo assim, essa menina era completamente feliz. A garotinha estava sozinha. Naquele trem ela não tinha amigos, não tinha nenhum familiar para cuidar dela, mas Riley fala que ela estava contente. Ela disse a ele, quando entrou no trem: diga-me quantas pessoas estão aqui no trem, porque eu sou completamente cega e não posso ver nada. E um me perguntou para ela: você não tem medo? E ela respondeu: não. Eu não estou assustada, não tenho medo, porque eu confio em Deus. E sempre ele coloca pessoas boas para viajarem comigo. Riley, então, ele começa uma conversa com aquela criança. E ela fala que ia uma escola em que lá a professora dela costumava ler a Bíblia. E ela lembrava das lições bíblicas que a professora ensinava. Ela conversou com ele sobre pecado, a menina de 8 anos, cega. Sobre pecado e como ele apareceu no mundo. Depois ela falou de Jesus Cristo e ele disse que ela falava assim: ó, como ele é bom. Ele morreu por nós em uma morte tão cruel. Que bom ele foi por sofrer pelos nossos pecados. E Riley perguntou então qual era a parte da Bíblia que ela mais gostava. E ela disse que eram os 3 últimos capítulos do livro de Apocalipse, porque eles falavam do paraíso e porque Jesus estava lá no paraíso. Cega, mas contente. Crianças, sejam assim também. Amém? Segundo pecado que ele nos apresenta debaixo do sol, que afeta as nossas vidas, é o isolacionismo. Os nossos corações têm a tendência para o isolacionismo. Versículo 7 a 12,
Olha o que o pregador diz. Então considerei outra verdade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para que trabalho? Eu, se nego a minha alma e os bens da vida, também isso é vaidade, enfadonho trabalho. Melhor a serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantem o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui Salomão nos apresenta no versículo 8 um homem que faz tudo sozinho. E ele trabalha, e o seu trabalho não beneficia ninguém. Esse homem se acha sozinho. Ele está sozinho porque ele acha que estar sozinho é melhor. Ele trabalha sem parar. Ele não tem família, não tem amigos, ele é obcecado pelo trabalho. Mas em consequência ele é solitário. Ele vive contrário ao chamado de Deus. Nós não fomos chamados para viver em solidão, meus irmãos. Por que Deus criou Adão e logo Eva? O que o texto de Gênesis 2 fala? Não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. É claro que logo depois do pecado, quando Adão e Eva fazem a escolha errada, nós vemos a solidão entrar no mundo. E eles se afastam do outro e de Deus. Mas o chamado original é para que nós não vivamos em solidão. E o texto aqui de Eclesiastes nos mostra isso. Esse homem acumula uma pilha de dinheiros, mas não tem ninguém com quem compartilhar. Ele não se permite casar ou ter filhos, porque estes o afastariam do trabalho. Ele não se permite ter amigos, porque todos os seus motivos seriam suspeitos. Ele teria até condições de pagar a conta para todos no restaurante, mas ele prefere não. Ele também não tem ninguém para comer com ele. E é exatamente isso que a queda promoveu: isolamento. Foi uma das primeiras consequências do pecado. Quando nós rejeitamos a Deus, nós passamos a acreditar na intoxicante promessa do isolamento, de que sozinhos seremos mais felizes. Nos afastamos das pessoas, e então deixamos de ser um veículo nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas, e impedimos que outras pessoas sejam veículo nas mãos de Deus em nossa própria vida. Nós vemos que a queda promoveu o jogo de poder entre Adão e Eva. Eva querendo agora direcionar todos os seus desejos para Adão, e Adão agora usando isso para controlar Eva. E quando rejeitamos a Deus, nós criamos um vácuo em nossas vidas, que nós tentamos preencher através da subjugação de outras pessoas, ou através de me isolar. Então a primeira pergunta que fazemos quando temos um problema relacional é: o que é melhor para mim? Será que essa pergunta é boa? Ela é péssima. A primeira pergunta que nós deveríamos fazer quando temos um problema relacional é: o que Deus está operando através disso que está acontecendo na minha vida? O propósito de Deus nos relacionamentos é voltar a nossa atenção para o outro, não para nós mesmos. Só que a gente quer controlar o outro e quer usar o outro para o nosso benefício. Assim como Adão e Eva lutamos uns contra o outro. Eu quero dominar, o outro quer me dominar. Eu quero dominar, o outro quer me dominar. Eu quero dominar e o outro me dominar. E vive um jogo de poder aí pelo domínio. E o que hoje temos? Quebras de relacionamentos. Maridos que não mais se sacrificam por suas esposas. Esposas que não mais recebem a liderança de seus maridos. Pais que levam seus filhos a ir a serem injustos com seus filhos. Filhos que desonram e desobedecem os seus pais. Amigos que traem amigos, que difamam amigos, que são cruéis e caluniadores com seus próprios amigos. E irmãos desafetuosos, maldosos, que criticam duramente outros por não conseguir alcançar o seu mesmo nível, entre aspas, e bem entre aspas, de espiritualidade. Que são maledicentes e são maldosos uns com os outros. Nós vivemos hoje um profundo e operante individualismo dentro e fora da igreja. Nancy Christie, em seu livro Verdade Absoluta, ela nos diz que na Idade Média o marido era considerado o cabeça da casa.
E a autoridade, então, ela tinha uma definição muito específica. Ela era um ofício sancionado por Deus ao marido, que tinha o dever de representar não os seus interesses particulares, mas o interesse da família. A família era vista como uma unidade orgânica, em que todos faziam parte de um bem comum. E este bem era de responsabilidade de quem? Do homem, do marido. Ele protegia não o seu bem, não a sua individualidade, não os seus sonhos, mas os sonhos, o bem da família. Maridos e pais não eram dirigidos por uma ambição pessoal e egoísmo, mas ele tinha uma responsabilidade pelo bem comum de toda a sua casa. Sabe como que esse conceito é chamado? Masculinidade comunal. Hoje nós temos uma masculinidade individualista. Maridos que só se preocupam consigo, com o seu trabalho, com o seu sucesso, com a sua progressão na carreira, com aquilo que lhe satisfaz, com aquilo que lhe dá prazer. E matam as suas famílias no altar a Moloque, para poder trabalhar com afinco e poder ser bem-sucedido em suas carreiras. Somos ensinados a pensar individualmente desde criancinha. Hoje nós vivemos nessa era individualista. E o sábio aqui nos diz que a vida é muito melhor vivida em conjunto. Ele dá aqui exemplos. Ele fala, é melhor dois do que um, porque tem melhor pago pelo seu trabalho. Casais trabalhando juntos. Seja os dois trabalhando fora, ou seja um trabalhando em casa, a esposa em casa e o marido fora, mas trabalhando juntos é muito melhor do que trabalhando um sozinho. Ele ainda fala, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai por aí do que estiver só, pois caindo não haverá que um levante. É muito melhor quando a gente cai, ter alguém que nos ajude a levantar, do que tentar levantar sozinho, e às vezes a gente nem consegue levantar sozinho. Aproveitando-se desse senso de comunhão, os vietnamitas ganharam a guerra dos Estados Unidos. Porque eles adotaram técnicas de guerrilha e o propósito não era matar, era ferir. Porque o senso de comunhão dos americanos fazia com que, se tivesse um soldado ferido, 2 carregavam o ferido. Ao mesmo tempo, os vietnamitas anulavam 3 guerreiros na guerra, aproveitando-se desse senso de comunhão. Então é muito melhor quando fazemos uma viagem longa, por exemplo, e temos alguém para dividir a direção do carro, a fim de chegarmos ao destino daquela viagem. É muito melhor quando algo se quebra e temos um grupo ou mais de uma pessoa para nos ajudar a catar os cabos no chão. Casais, ele fala aqui, dormem juntos e se aquecem um ao outro numa noite fria. E como é bom ter conosco amigos em momentos difíceis. Uma das cenas mais belas que ficou marcada para mim no filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o último da trilogia, é quando Frodo, no finalzinho do filme, já sem forças para levar o anel até lá no vulcão, ele desmaia e ele fica caído no chão semi-desmaiado. Então seu amigo Sam o pega nos braços e fala palavras de esperança a ele e diz: logo será primavera e as orquídeas vão florescer e os pássaros farão os seus ninhos nos troncos das árvores e farão a colheita da cevada do verão nas terras baixas e irão comer o primeiro morango com creme. Eu não posso carregar o anel pelo Senhor, seu Frodo, mas eu vou carregar o Senhor. E juntos eles vão até o final. E o Frodo joga o anel no vulcão, destruindo aquele anel. Não fomos feitos para viver sozinhos. O versículo 12 ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É mais fácil enfrentar algo em grupo do que sozinho. Queridos irmãos, prestem atenção. Os pastores e presbíteros dessa igreja são seus defensores. Nós estamos aqui para defender vocês e para caminhar com vocês. Acreditem nisso e vivam isso. Nós estamos aqui para proteger vocês de ataques ferozes que virão. Sejam heréticos, sejam ataques contra a vida de vocês. Esse é o nosso chamado e nós faremos isso. Se algum rapaz magoar uma das nossas meninas da nossa igreja, nós iremos nos voltar contra ele, porque atacou um dos nossos, atacou a todos nós.
Nós nos levantaremos para defender as meninas da nossa igreja que forem ultrajadas por rapazes maldosos. Vocês terão aqui homens e mulheres ferozes que defenderão uns aos outros nessa igreja. Se um dos meninos da nossa congregação for ameaçado, ele terá aqui leões de chácara que vão defendê-los. O Lucas, o Guilherme, o Joe, que se levantarão para protegê-los. Se uma de nossas crianças for ultrajada, ela terá vários pais e mães que se levantarão em sua defesa. Se uma de nossas mulheres for ofendida, além de seu marido, ela terá homens nessa igreja para defendê-la. E se ela não for casada, os homens dessa congregação serão tubarões vorazes para defendê-la e fazer as vezes do seu marido ou do seu possível marido. Para de achar que pode andar sozinho. Para de achar que você vai viver sozinho. Isso é consequência do pecado. Isso é rebeldia. Isso é não querer atentar ao chamado de Deus para a sua vida. Você não foi criado para andar sozinho. Isso é tolice. Isso é rebelião. Isso é consequência da queda. Eu tenho algumas propostas para que você não ande sozinho. Primeira delas, para de faltar ao culto público. Para de fazer o domingo, o dia do Senhor, como sendo o seu dia, para fazer o que você quer, do seu jeito, na sua hora. Você aqui tem a oportunidade de caminhar junto na fé, em grupo. O texto fala, é melhor andar em grupo do que andar sozinho. Porque como resistirão a um grupo? Agora, se você estiver sozinho, é muito mais fácil resistirem a você. Outra dica que eu te dou, participe dos nossos pequenos grupos. Grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de jovens. Ali você tem um grupo de pessoas interessadas na sua fé e que podem contribuir para que você caminhe junto com alguém, em bando, ao invés de andar sozinho. Participe da nossa escola dominical, participe dos nossos cursos de treinamento. Não pense que é mais importante, depois de um dia de trabalho, chegar em casa, sentar diante da televisão e assistir o último capítulo da novela, ou do seriado, ou do The Voice, ou o que quer que seja. Aprenda a andar em grupo, em bando. Caminhe conosco. Caminhe junto com a gente. Vocês acham que a gente faz almoço comunitário porque a gente acha que vocês não têm comida em casa? Não, a gente faz porque quer comer junto. Porque é uma forma de reforçar a nossa fé, a nossa comunhão, de nos conhecermos melhor. E por que você insiste em comer sozinho? Por que você insiste em ir para um restaurante e comer só com a sua família e não se reunir a nós? Jesus poderia ter feito tudo o que ele fez sozinho. Mas ele montou um grupo, um bando, e andou junto. Ele não era fraco, ele não precisava desse grupo, mas ele fez questão de andar com o grupo. Na verdade, ele anda em bando desde a eternidade. Não é isso que é a Trindade? O nosso Deus andando em grupo e vivendo em grupo. O nosso Deus como uma comunhão. O nosso Deus que não é solitário, mas uma comunhão de 3 pessoas. E a fé nos leva para dentro dessa comunhão divina. Ter comunhão com Deus e ter comunhão com as 3 pessoas. Pare de achar que você é melhor do que Jesus Cristo. Ele não perpetuou essa atitude de individualismo. Ele mandou os missionários em duplas. Ele montou um colégio apostólico que caminhou com ele e depois ele deixou esse colégio apostólico. Ele estabeleceu o governo da igreja como sendo um concílio. Eu dou graças a Deus porque tem o pastor de Cirei para caminhar comigo no pastoreio dessa igreja. Porque senão, sinceramente, isso aqui seria um quartel. Eu dou graças a Deus porque nós temos os presbíteros que caminham conosco. Porque eu não quero a igreja, a minha imagem e semelhança, porque ela seria bem feinha. E graças a eles, nós conseguimos juntos fazer com que essa igreja se pareça mais com Cristo, apesar das imperfeições dela. Então deixe de ser teimoso, deixe de achar que pode andar sozinho, e venha andar com a gente, venha andar em bando, venha andar em grupo. Crianças, Provérbios 30, versículo 24 a 28, nos diz uma coisa muito interessante que vale para vocês, meninos e para todos nós. Ele diz assim: os gafanhotos não têm um rei, contudo todos saem e em bando se repartem. Os gafanhotos são, meninos e meninas, insetos, você sabe bem disso.
Você sabe que se eles andam sozinhos, qualquer um de vocês, o menor que seja, pode num pisão matar um. Agora, enfrenta os gafanhotos em bando. Vocês são subjugados, meninos e meninas. Eles vão vencer vocês. Sozinhos eles são fracos. Juntos eles são fortes. Juntos eles devastam plantações inteiras. Juntos é muito difícil conter um grupo de gafanhotos. Eles não brigam uns com os outros. Eles amedrontam os fazendeiros quando andam juntos. Mas sozinhos, qualquer um mata um gafanhoto. Eles comem gramado, comem o milho, arrancam as folhas das árvores. Tudo isso acontece porque eles se ajudam uns aos outros. Crianças dessa igreja, aprendam a caminhar juntas. Não briguem umas com as outras. Não isolem algumas crianças do convívio de vocês. Sejam bondosos, educados com todas as crianças. Façam disso uma regra. Não se tornem egoístas, maliciosas, iradas ou briguentas. Crianças assim não são sábias. Terceira e última orientação e consequência do pecado que o pregador nos dá. Ele fala que os nossos corações são também arrogantes. Então, os nossos corações, ele começa aqui falando para nós que os nossos corações, eles então são tendentes à cobiça, à inveja, ao descontentamento. Depois ele fala que os nossos corações, eles são tendentes ao isolacionismo, a achar que não preciso de ninguém, a viver sozinho, independente. E os nossos corações também são tendentes à arrogância. Versículo 6 em diante, aliás, versículo 13 em diante, ele diz: melhor é o jovem pobre, sábio, do que o rei velho insensato, que já não se deixa de mostrar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, e nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Aqui nós temos a figura de um rei velho, mas insensato. Ele acha-se sábio demais para aprender. Já viveu muita coisa, já tenho muita experiência de vida, já li muita coisa, então eu não preciso mais de que ninguém agregue conhecimento à minha vida. E essa foi a primeira pisada na bola de Adão e Eva também, né? Eles julgaram que tinha a capacidade de julgar a situação proposta por Satanás. E ao invés de julgarem pela palavra de Deus, julgaram por si próprios. Tolice, arrogância, estutícia. E aqui nós temos um velho rei que se tornou irredutível e disposto a ouvir conselhos. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, nós vemos que Adão e Eva necessitavam já ali do conselho e das instruções de Deus, antes do pecado. Não é por causa como consequência do pecado que eles necessitam de instruções ou de conselhos. O bom conselho de Deus já havia antes do pecado. Mesmo que eles fossem perfeitos, eles não podiam descobrir a vida por si mesmos. Eles descobriram a vida por revelação. Eles não podiam viver independentes de Deus. Então Deus explica para Adão e Eva o que eles eram, o que eles tinham que fazer com as suas vidas e o que estava à volta deles. Portanto, meus irmãos, se antes do pecado a gente precisava de conselho, imagina depois do pecado. Se antes do pecado nós precisávamos de orientação de Deus, imagine, não tem idade para isso não, gente. A criança precisa, o jovem, adolescente precisa, a pessoa de idade média precisa, o idoso precisa, todos nós precisamos de conselhos. Todos nós precisamos de orientações, de instruções. Esse velho aqui não é sábio, é tolo, porque ele acha que não precisa. E o interessante é que ele fala, é melhor o jovem que entende que precisa de conselho, do que o velho que acha que não precisa mais. O Paul Tripp, no Instrumento nas Mãos do Redentor, ele fala de algumas coisas que distinguiram Adão e Eva do restante da criação. E nós vimos hoje de manhã um pouquinho sobre isso, sobre a distinção entre nós e os animais. E ele fala de algumas coisas que distinguiram Adão e Eva. Primeiro ele fala, Adão e Eva eram recebedores de revelação. Eles tinham a habilidade de comunicar-se, e de alguém comunicar-se com eles.
Eles tinham capacidade de ouvir, de entender e de aplicar o que Deus estava falando para eles. Essas habilidades foram dadas para que nós possamos nos relacionar. Os animais não têm essas habilidades. E Adão e Eva tinham essas habilidades. E nós também temos. Negar essas habilidades é viver uma existência subhumana. É viver, como foi dito pela manhã, como animais. Negar a habilidade que eu tenho de receber revelação e de aplicar a revelação é me igualar aos animais. Depois ele fala que nós fomos criados para sermos intérpretes. A gente está interpretando desde criança, né? Vocês já assistiram aquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob? Bob interpreta a realidade à volta dele, assim, ele vê as pernas dos adultos, né? E aquela ali é a interpretação que as crianças têm. Elas estão vendo as pernas dos adultos, então interpretando o mundo a partir de onde os olhos alcançam. Por isso que é interessante, quando a gente vai conversar com uma criança, a gente abaixar e olhar no olho da criança, porque senão ela vai olhar para a minha perna. E ela vai interpretar o que eu estou falando a partir da visão que ela tem também. A gente está interpretando o mundo o tempo todo. E a reação que nós temos aos fatos não é por causa dos fatos, é por causa da interpretação do fato. Sabe por quê? Porque duas pessoas às vezes presenciam o mesmo fato e têm reações diferentes. Por quê? Porque interpretaram de maneira diferente. E outra coisa que ele fala é que nós fomos criados para sermos adoradores. Isso nos define. Não há como dividir o ser humano em dois grupos. Os que adoram e os que não adoram. Todos adoram. A pergunta é: o que você adora? O que é o centro da sua vida? E tudo isso vai desembocar na capacidade que temos ou não, ou no desejo que temos ou não, de recebermos conselhos. Em qualquer momento da nossa vida. Todos estamos interpretando a vida desde que nascemos. Todos precisamos de conselhos. E precisamos de analisar o que nos é passado. Todos somos adoradores de alguma coisa. E recebemos os conselhos de acordo com essa adoração do nosso próprio coração. Então a necessidade de ajuda vem antes da queda. E ela se intensifica após a queda. E tem se intensificado até os dias de hoje. E eu quero dizer para vocês, deixem de ser tolos. Aceitem os conselhos. Independente da sua idade. Você precisa de conselho. Você precisa de ajuda. Salomão fala que o velho que não aceita o conselho é tolo. Não tem nada de sábio nele. Pode ter uma áurea de sabedoria, mas ele não é. E ele fala, é melhor ser um jovem que aceita conselho. Por quê? Porque a sabedoria não está ligada apenas ao conhecimento, à experiência da vida. A sabedoria está ligada também à minha humildade, ao entendimento que eu tenho de que eu ainda preciso de receber conselho de alguém. Muitos velhos não se deixam de molestar. E essa é uma grande tragédia. Eles acham que não precisam de mais nada, que não precisam de mais conselhos. Que tolice. Deixe-se de molestar. Quando o seu coração acha que não precisa de mais de conselho, você se torna um tolo. Quando você deixou de ser ensinável? Em que momento isso aconteceu na sua vida? E isso, apesar dele falar dos velhos, não é um problema só dos velhos, nós sabemos. Ele é muito mais típico dos jovens. Em geral, nós temos um momento da nossa história em que os jovens se acham muito sábios aos próprios olhos. Muito cheios de si. O acesso à informação, à internet, ao Dr. Google, tem feito muitas pessoas acharem que não precisam de mais conselhos. Que ali elas têm todo um oráculo de que necessitam para guiar as suas vidas. Tolos e tolos. Pessoas assim sempre querem ser os mentores. Passa a impressão de que tem pouco a aprender. Estão dispostas a sacrificar o crescimento mútuo caso alguém discorde delas. Qual é o seu maior medo? Ter seus pensamentos, palavras e ações ditados por alguém. Como as pessoas que convivem com elas se sentem desrespeitadas, porque não têm a sua opinião ouvida, nem levada em consideração. Crianças, não queiram ser mais sábios do que seus pais. Vocês não são. Ouçam o que seus pais têm a dizer. Eles têm a sabedoria da experiência e das escrituras para ensinar a vocês. Confiem nos pais de vocês. Não fiquem dando ordem aos pais de vocês. Não se intrometam na conversa que eles têm quando estiveram falando com outras pessoas.
Não achem que sabem mais do que eles. Vocês não sabem. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos redimiu da condenação do pecado, matando em seu corpo a natureza pecaminosa do seu povo. A redenção que Ele providenciou em sua obra nos conduz de volta à verdade e ao amor do Pai. E como consequência nós damos frutos. Jesus é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei. Ele providenciou então para que fôssemos filhos da verdade, acabando com a nossa ignorância. Ele nos providenciou então para que fôssemos irmãos do amor, acabando com o nosso isolacionismo. Ele providenciou para que fôssemos servos de Deus uns dos outros, acabando com o nosso descontentamento. Em Cristo, nós temos os deveres dos filhos de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros e servos uns dos outros. Agora, qual é a solução para o descontentamento? Qual é a solução para o isolamento? Qual é a solução para a ignorância? Adoção. A adoção é a solução. Ela é movimento de amor em relação ao outro, em que um assume a responsabilidade pelo outro, ante uma realidade de se entregar a esse outro, fazendo promessas. Precisamos encarar a adoção não apenas no seu sentido paternalista, mas no seu sentido relacional. Deus nos adotou em Cristo Jesus. É o ato de... portanto, quando eu olho a adoção no sentido relacional, eu vou entender. A adoção é o ato de me transferir de uma família para uma outra família. Eu agora sou da família de Deus. E a adoção é o ápice da graça e do privilégio que nós recebemos. Na adoção nós temos um pai. Na adoção nós somos feitos filhos deste pai. Eu quero dar um exemplo bíblico de alguém que resolveu um problema por meio da adoção. O problema de Filemão e Onésimo. Paulo resolve esse problema por meio da adoção. Quem é Filemão? Senhor de escravos diante dos homens e escravo diante de Deus. Quem é Onésimo? Escravo fugido diante dos homens e adotado por Deus em Cristo Jesus. Filemão era escravizador, autônomo, livre, e a autoridade estava sendo questionada. Onésimo era escravo rebelde, ansioso, tentando ser autônomo e buscando liberdade. Nada podia modificar a situação. Não adiantava, sinceramente, Filemão dar uma carta de alforria para Onésimo. Só isso não adiantava. Porque ele seria um ex-senhor de escravo e Onésimo continuaria sendo um ex-escravo. A proposta apresentada por Paulo é a adoção. Você precisa adotá-lo como seu filho. Paulo então, ele traz à memória de Filemão a sua própria adoção em Cristo Jesus e manda que Filemão adote Onésimo. Pela lei do amor era preciso que Onésimo voltasse como escravo e Filemão o adotasse. Onésimo então se torna herdeiro, filho, na casa de Filemão, e Filemão se torna seu pai. Só a adoção quebrou o que o pecado provocou naquela relação. Uma carta de alforria não resolveria isso. Só a adoção, meus irmãos, de Deus para conosco, quebra o nosso problema de rebeldia, de idolatria. Só a adoção de nós para com uns aos outros quebra os nossos problemas relacionais. Quando, em Cristo, nós adotamos uns aos outros como irmãos em Cristo. Quando em Cristo, os mais velhos dessa igreja adotam os menores, os mais novos como seus filhos. Quando em Cristo, os mais novos adotam os mais velhos como seus pais. A adoção resolve esse problema. A adoção resolve a tendência do meu coração para me isolar. A adoção resolve a tendência do meu coração para não receber conselho. A adoção resolve a tendência do meu coração para o descontentamento. Na adoção, eu me torno servo um do outro. E na adoção, eu me torno livre para amar um ao outro em Cristo Jesus. Esse é o alvo de Deus. Que todos experimentemos o que é ser filho, irmão e servo, em relação a Ele próprio, em relação uns aos outros.
Oremos.